Saudações! Aqui é a Luísa. Depois de falar algumas coisas no meu Instagram e receber um feedback muito positivo, eu resolvi fazer um vídeo para democratizar a informação em saúde. Eu sei que não é todo mundo que tem oportunidade de estar ali acompanhando o SUS, vendo uma unidade de saúde. Muitas das pessoas vivem em um privilégio, numa bolha muito grande, então vamos sair da bolha, né? E vou começar falando sobre o SUS. E depois eu pretendo falar um pouco mais sobre como funciona um posto de saúde, sobre os níveis de atenção, sobre equipes de NASF e também sobre alguns assuntos de educação em saúde. Primeiro, um resumo geral. O que é o SUS, né? É o Sistema Único de Saúde. A gente fala que o SUS é uma conquista social porque ele foi conquistado por um movimento social, com segmentos da sociedade proposto por estudantes, pesquisadores, profissionais de saúde. Então foram várias entidades comunitárias, de profissionais, sindicais, que construíram um movimento para lutar pelo direito à saúde universal para todo cidadão brasileiro. Então quando a gente fala que o SUS foi uma conquista do povo brasileiro, foi porque ele nasceu de uma demanda social, e ele veio por causa desses movimentos sociais, dessa organização por parte dos cidadãos. Para vocês terem ideia, em 1948 a OMS já falava sobre o direito à saúde que as pessoas têm, mas somente na Constituição de 1988 e que esse direito foi escrito mesmo na nossa Constituição, e com a criação do SUS isso foi garantido para a população toda de forma universal. O SUS é o conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por instituições públicas, federais, estaduais, municipais, administração direta e indireta das funções mantidas pelo poder público e também, às vezes, com a iniciativa privada de forma complementar. Antes existia uma lógica de adoeceu, tratou. Então, passou mal, ia lá no hospital, medicava e tratava. Hoje a gente já tem um raciocínio diferente, de uma medicina preventiva, de prevenir doenças. Então, quando a gente vê, por exemplo, um posto de saúde fazendo grupo de educação em saúde, a gente pensa em prevenir que algumas doenças cheguem. Então, se a gente tem uma família que muita gente tem diabetes, a gente pensa, olha, as pessoas dessa família já têm essa tendência, então quem ainda não tem, vamos tentar estimular uma alimentação boa, exercício físico, para evitar o diabetes ou que ele chegue tardiamente, que ele chegue depois e cause menos prejuízo para o corpo. Então é aquela famosa frase, é melhor prevenir do que remediar. E a medicina preventiva trabalha com isso. Então a gente vai evitar que as pessoas adoeçam e, se adoecerem, vai evitar que elas piorem com a doença delas, vai já prever algum dos problemas que podem acontecer e já trabalhar com a prevenção desses problemas. A melhor forma de fazer isso é empoderar as pessoas nesse aspecto. É chegar e falar, olha, as coisas funcionam assim, as doenças funcionam assim, você tá desse jeito. E quanto mais conhecimento a população tiver, melhor ela vai entender para si mesma o que faz bem, o que faz mal e conseguir prevenir. A democratização de informação, a facilitação de linguagem, os grupos de educação e saúde com metodologias boas são fundamentais. E o SUS ele vem com alguns princípios doutrinários que vão ajudar a gente a entender muito isso, de como que esse serviço é fornecido ou pelo menos deveria ser fornecido. O que é cada um deles? A universalidade é que toda a população brasileira tem direito ao acesso de serviços de saúde e aos serviços prestados pelo SUS, os serviços e ações. O outro princípio doutrinário é a equidade, e a equidade vai pensar o quê? Que tratar os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. O que isso significa? Que tem algumas áreas que precisam de recursos maiores, de recursos diferentes, e isso tem que ser levado em consideração. Não são todas as áreas que vão precisar das mesmas coisas, e a ideia é o quê? Dar o mínimo para todo mundo, para que daí em diante siga todo mundo com maior igualdade. O terceiro princípio doutrinário que é muito importante é a integralidade,
que a integralidade deve levar em consideração as necessidades específicas dos grupos. Isso também inclui uma humanização nos serviços que vão ser oferecidos para os profissionais, de forma integral. Então, ver um indivíduo daquele jeito único que ele com necessidades diferentes e várias necessidades também, né? A gente não tem só uma ou outra necessidade. E a gente também tem alguns princípios operacionais, que é a descentralização, a regionalização, a hierarquização e a participação social. A descentralização é os serviços estarem espalhados pelo Brasil. Então, por exemplo, uma menor necessidade em eu que estou aqui no interior ter que dirigir 8 horas, né, para chegar no serviço básico. Ter a ideia de que a saúde tem que ser acessível para todos. Porque eu, como prefeita de uma cidade, por exemplo, eu sei muito melhor sobre as necessidades específicas daquela população. E a descentralização ela vem baseada nisso. Sobre a regionalização, é a ideia de que eu não preciso ter tudo também em um local só, mas eu preciso ter o básico em uma região maior. Então a gente vê muita parceria entre municípios. O meu município ele não precisa ter tudo, mas um conjunto de municípios ele precisa ter um mínimo, né? Ele não precisa ter grandes centros em todos os lugares, mas eu preciso ter grandes centros de determinados problemas em um raio que seja acessível para a população. Por exemplo, eu faço estágio em Ibirité e Ibirité não tem hemodiálise. Então, eles têm uma parceria com Contagem. As pessoas de Ibirité que precisam de hemodiálise, a própria prefeitura garante um transporte que vão levá-los para Contagem para fazer, que é uma cidade do lado. Esse tipo de parceria é importante, porque o paciente ele não vai ficar sem hemodiálise, mas está acessível ao alcance dele. Outro princípio importante é a hierarquização dos serviços, né, da rede. Ou seja, existe a baixa, a média e a alta complexidade. O paciente, a porta de entrada dele, ou pelo menos deveria ser, vai ser na baixa complexidade. Um posto de saúde, por exemplo, que inclusive é muito mais barato para a gestão pública de manter. E a gente tem que pensar nisso de valor, porque se a gente já leva todo mundo direto para o hospital, que tem um custo muito maior, vai ser muito mais difícil atender todo mundo. Não tem jeito de a gente custear tudo isso, porque os serviços de atenção de alta complexidade, que seriam esses hospitais, eles são muito mais caros. Então, evitando a chegada desse paciente direto na alta complexidade, isso vai ser melhor porque vai ter mais dinheiro para fazer coisa para muito mais pessoas. Pressão alta bem controlada, não precisa ir para o hospital para renovar receita, por exemplo, para medir, para ver se o remédio está dando certo. Mas essa hierarquização e de dividir o papel e para onde vai cada perfil de paciente é muito importante. Outro ponto principal é a participação social. E essa participação social vai ser muito importante para formular e executar as políticas públicas de saúde. Às vezes tem os eventos que são as conferências de saúde, a municipal, nacional e federal, que também vai ter esse papel para, inclusive, propor novas leis e novas políticas públicas de saúde. Porque, como eu já falei, o SUS ele é uma conquista social. Ele veio de um movimento social muito importante e é a forma que tem de garantir de que ele continue servindo à população. Lógico que podem me questionar, e com razão, de que nem sempre é assim que acontece. Mas por isso que a gente tem como papel entender como que as coisas funcionam cada vez mais e ficar de olho nisso e cobrar. Então, o objetivo, inclusive, aqui é difundir esse tipo de informação. Cada um ter um conhecimento mínimo necessário para correr atrás dos seus direitos, que todo mundo, direto ou indiretamente, está em uso do SUS o tempo inteiro. É muito maior do que a gente pensa. Não é só aquele hospital ali, não é só aquela reportagem no jornal falando de fila. É importante a gente entender isso e defender algo que é nosso, algo que foi construído com a nossa participação. E o principal é que com a criação do SUS, a saúde ela é vista como uma forma integral, como um conjunto, como um ser que ele está ali naquele contexto, e não só como uma doença que precisa ser tratada.
doença tratada, doença tratada, doença tratada. Isso não é saúde. Saúde é muito mais. Saúde é o alimento que você come, é a casa que você mora, é a rede de apoio que você tem. Então, quando a gente fala em saúde, a gente está pensando em vigilância sanitária, a gente está pensando em zoonose, a gente está pensando em saneamento básico, em emprego, em moradia, em água para beber, em alimento, em educação, em tudo. E é muito amplo. E isso tudo está escrito na lei do SUS. Então, a gente tem que lutar pelo que a gente tem direito. A gente tem que ter essa participação social muito grande. E por isso, eu tô aqui para difundir melhor essas informações. Porque quanto mais informação a gente tem, mais oportunidade a gente tem de lutar por aquilo que a gente tem direito. Então é isso, eu espero que tenha sido útil, eu espero que a informação tenha sido clara. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de vídeo, pode me mandar. E muito obrigada!